Felipe, mas a gente está conversando aqui, o papo tá bom e o edital é o menos possível. Né? É. Eu quero saber agora. Um pouco isso aí. Não, a gente vai falar agora do negócio legal, cara, que é rede social. Rede social a gente sabe, né, que tem a sua importância, mas tem um lado preocupante também, porque a gente fica. Os nossos sentimentos, a nossa vida parece que gira em torno até às vezes, né? Por exemplo, a gente vê as coisas acontecendo, não consegue deixar sem resposta, eu pelo menos sou assim, porque, enfim, eu estou na área política um tempo considerável, já trabalhei 10 anos na CDA, então a gente tem um conhecimento de causa quando vê algumas coisas não deixar sem resposta. Mas, para informar, para a gente se divertir, eu queria saber qual a sua visão de rede social. Hoje em dia, você é muito popular na rede social. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Ó. Eu quero selar a paz aqui nesse momento. Ó. E quero deixar claro que desde a última eleição eu excluo o Felipe. E eu só me dei conta esses dias que o Carlos falou que entrevistar você. Eu falei, deixa eu dar uma olhada como que tá a vida dele, né? Ó, eu quero deixar claro que aqui, ó. Tô solicitando amizade. Vai acabar excluindo de novo. Ano que vem tem campanha de novo. Esse ano. Certeza. Cara, eu acho que assim, ó. Eu já passei dessa fase do sofrer, sabe? Da sofrência. Tinha uma época que eu também dava retorno demais assim, nos comentários. E hoje eu procuro não fazer isso. Inclusive, às vezes nem curto ou comento, às vezes, comentários dos meus posts, para não parecer, por exemplo, que eu curti esse, não curti de baixo significa que eu não concordo. Então eu evito isso. Eu acho que a rede social ela é um objeto muito importante para tudo, sabe? Para trabalho, para voluntariado, para política, para ajudar o próximo, para correr atrás, para criticar, para alegria, para tristeza, ela funciona, entendeu? Então assim, o que eu procuro fazer é passar um pouco para frente as coisas que eu gosto. E eu acho que é natural essa coisa do eu não sigo o Felipe, eu excluí o Felipe, eu não gosto do Felipe, até porque muitas vezes não bate as ideias. Então assim, o corintiano que é muito fanático, quando o meu time ganhar do dele, é provável que ele vai me excluir também, meu. Porque eu vou tirar sarro. Em contrapartidas, quando o time dele ganhar do meu, eu não vou falar nada, porque eu já aprendi também a receber de volta essa coisa o Palmeiras perde, no dia seguinte eu tenho mais de 10, 15, 20 mensagens, entendeu? Assim, e o que eu faço? Não respondo, não dou procedimento, e já era, no dia seguinte, vida que segue. A questão política, isso não vai mudar, meu. Sabe assim, eu vou realmente continuar sendo o chatão até eu ver que as coisas mudaram. Entendeu? Até eu ver que política não é mais cabide de emprego, até eu ver que política não é mais motivo de ficar ganhando dinheiro, viu? Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai estudar, vai mandar currículo numa empresa, mas não vai querer ser político, meu. E na política não é lugar para ficar pensando em dinheiro, meu. É lugar para pensar no município, no estado, no país, entendeu? Assim, então, não existe nenhum modelo de político ainda que você possa levar assim tão a sério. Pelo contrário, eu costumo até dizer que tem uns pequenininhos, muitas vezes, uns vereadorzinhos em uma cidadezinha ou outra, que são até mais modelo do que é um bom político do que esses aí que tem nome, que estão na mídia, que estão toda hora tentando cargos grandes. Esses caras aí viram tudo popstar, meu. Entendeu? Então isso eu vou estar sempre criticando, debatendo, falando. Também não gosto muito de sensacionalismo, sabe, com
essa coisa de muito vitimismo, sabe? Esses dias eu até postei alguma coisa a respeito desse negócio de fogos, né? Então, assim, eu sou um dos maiores interessados que não tenha mais fogos, porque o meu filho é especial. Só que daí eu vejo assim, ó, o cara vai e posta que o cachorro dele, a moça, né, que o cachorro dela morreu durante os fogos, porque ela saiu viajar e deixou o cachorro em casa. Quando ela chegou, o cachorro estava morto. Aí eu fico pensando assim, então não é os fogos que precisa acabar, é ela parar de pegar cachorro para criar, meu. Entendeu? Assim, ó, porque se você tem um cachorro que você gosta, por exemplo, que você ama, você sabe que ele tem medo de fogos, você tem que ficar com ele nesse dia. Você vai viajar e vai deixar teu filho em casa? Isso, não. Então, assim, essa coisa, então eu tenho também que evitar um pouco ficar batendo de frente com essa turma. Mas a rede social, eu acho que assim, você tem que usar ela para mostrar qual é o seu perfil. Sim. E não adianta ficar se escondendo por trás de uma coisa que não é você. Então, por exemplo, eu acho muito legal quando a pessoa vem e debate, fala alguma coisa, mas depois não muda nada, que é o meu caso com o seu, por exemplo. Entendeu? A gente se conhece, a gente se entende, a gente se respeita e a gente não concorda um com o outro. Entendeu? Mas tem muita coisa que a gente concorda, gosto musical. Então, assim, isso que não pode mudar, mas é difícil as pessoas entenderem isso, até porque muitas vezes a gente acaba se tornando um pouco chato mesmo. E eu vou além. Eu também não tenho muito petista na minha timeline. E não é porque eu não gosto de petista, é porque eu vou ficar vendo toda hora as coisas que ele posta e aquilo não vai, me fazer bem. Vou querer ficar toda hora rebatendo um comentário do cara, tentando expor a minha ideia. Não, eu vou vender a minha ideia. É uma coisa que o pessoal do Novo, eles falam, que não tem nada a ver com o Novo, que eu posso falar isso como até no esquema de voluntariado, que eu acho uma situação muito legal. Eles falam que assim, que a mudança ela tem que vir pelo exemplo. Então, é isso que eu tento fazer hoje, entendeu? Eu tento, por exemplo, trazer pessoas para o voluntariado na PAI, mas pelo exemplo. O cara olha e fala assim, puta, legal isso aí que o Felipe está fazendo, eu vou lá junto com ele. O cara vai comigo assistir um show de rock, porque ele viu que eu gostei de ir no show de rock. Quantas pessoas param eu aí e falam, viu, eu nunca fui no Allianz. Queria muito ir no Allianz, leva eu um dia com você lá no Allianz. Entendeu? Porque então a pessoa está ali vendo, ela se identifica e ela vai querer também fazer. Entendeu? Então assim, tô longe de ser um exemplo de pessoa, mas no que eu gosto, no que eu me proponho a fazer, eu sempre me proponho a fazer da melhor maneira possível e da medida do possível fazer com que perto de mim tenham pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Né? Não adianta eu querer que, por exemplo, que você de repente mude para o Novo, por exemplo, para a gente poder, sim, mas para a gente poder de repente manter uma amizade. Claro, isso não tem entendeu? Você, o cara tá. Então, assim, não adianta querer forçar as coisas e eu tô ali postando. Se a pessoa do outro lado não tá gostando e continua sendo minha amiga e continua toda hora entrando no meu Facebook para ver, é porque ela gosta de sofrer. Né? Ela não gosta, o problema é ela, não sou eu. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, tem que fazer isso mesmo. Se você não gostou daquela postagem, exclui a postagem. Põe para baixo a postagem. Se aquele cara tá te enchendo muito saco, para de seguir aquele cara. E se ele continuar te seguindo no saco, bloqueia, porque daí você vai encontrar esse cara no supermercado e você não vai ter raiva dele. Então, acho que na verdade é muito disso que você está falando mesmo, porque assim, sou petista, você está no Novo, e cara, a única coisa que a gente discorda, na verdade, talvez seja dos pontos de vista. Sim. Por exemplo, eu acho que partido é a única forma, você já falou, de a gente poder manifestar efetivamente a nossa ativismo político. Sim. Então você tem que se filiar ao Novo, por quê? Porque senão certas coisas você não
candidatar, fazer coisas efetivas mesmo. E eu no PT. Sim. Ambos falamos que realmente o pobre é muito taxado, paga muito imposto, né? Sim. Então, quais seriam as soluções? Poxa, o Novo apresenta algumas, o PT apresenta outras. Sim. Nós falamos em taxar fortuna, você já fala, vamos diminuir o funcionário de tributação, de funcionário. Será que as duas ideias não são aplicáveis? Então, é nesse aspecto, até que a nossa conversa hoje foi tramada, né? Que eu acho, Felipe, até que gostaria que a gente pudesse refletir mais sobre isso, que é isso, não são exatamente os partidos que fazem as pessoas se tornarem corruptas ou não. Não. As pessoas já são corruptas por natureza. Sim, elas acabam entrando nos partidos, elas acabam às vezes... Na verdade, eu até torço para que no Brasil surjam mais partidos no estilo do Novo, entendeu? Pode sair, por exemplo, um partido de esquerda com as mesmas ideologias, só que esse partido não use dinheiro público, por exemplo, para fazer campanha. Então, assim, ele tem algumas atitudes igual ao Novo, só que se ele ganhar, ele vai tentar chegar no mesmo lugar de um jeito diferente. Não vai ser por livre mercado, por exemplo. Que a característica do Novo é ser um partido um pouco mais liberal, e não é totalmente liberal. Teria condição de sair no Brasil um partido mais liberal ainda, com regras mais flexíveis para tudo, sabe? Mas o que eu rezo, o que eu torço é para que surjam novos partidos, justamente para o cara por exemplo, um cara que é de esquerda hoje, tem mais opção. Ele falar, não, eu vou para esse outro partido porque realmente eu não concordo com o uso do fundo partidário. Sim. Porque eu acho também que tem que ter menos assessor. Você pega os deputados do Novo, a maioria deles não tem 50% de efetivo de assessor que todos os outros deputados têm. Entendeu? Entendeu? Mas daí o que você precisa? Você precisa de repente de um outro partido de esquerda que tope fazer isso, que peça isso porque não adianta você também tá lá fazendo isso e os caras do seu próprio partido tá falando pro seu, você está queimando nosso filme. Então, assim, eu acho que no futuro, se Deus quiser, novos partidos surgirão. Sim. E, de preferência, partidos que não tenham envolvimento de políticos popstar, entendeu? Que estão ali montando partido só para pegar esse dinheiro desse fundo aí que virou uma mina de ouro, né? Hoje você tem um partido político e bocanhar um pouquinho dessa grana aí, para quem é corrupto e para quem é ladrão, negócio da China. Infelizmente, há essa distorção com o dinheiro que, assim, que eu falei para você, eu não sou... eu acho que o fundo partidário ele deve ser algo público no seguinte sentido, público que o acesso seja o mesmo para todos. Por exemplo, você tem 1 milhão, dividir 1 milhão para esses 10 partidos. Que é o que não acontece. Uns tem mais, uns tem menos. Tal. De onde vem esse 1 milhão? Poxa, que ele não venha do seu imposto que você não quer pagar o nem do meu. Mas, poxa, quem está envolvido no processo político? São os candidatos, são os vereadores, são os prefeitos, são os assessores. Mas eles pagarem uma mensalidade por mês não se paga, pode ser. Não seria uma boa solução? Ele se elege, não se elege, ganha 6 mil. 10% já sabe que é fundo partidário. Acho que o fundo partidário hoje, para você ter uma ideia, não pode nem ser devolvido. Então, o Novo já tem dinheiro guardado de 1, 2, agora vai ser da terceira campanha, terceira eleição. Esse dinheiro fica num fundo e gerando juros. E agora, uns tempo atrás, eles tentaram, mas não pode devolver. Eles queriam devolver esse dinheiro para a União. Sim. Só que no acordo deles lá, se esse dinheiro volta, é dividido entre todos os partidos. Sim. Então, assim, quem sabe se no futuro já puder devolver esse dinheiro, já seria ótimo. Eu acho que as leis vão se aprimorando, já sabe, Felipe? Acho que assim, a gente fala, o Brasil já tem 500 anos, tal. A democracia é muito pequenininha. A gente está melhorando. Está menos de 100 anos de um processo. Sim. Então está menos de... Quer dizer, mais de 100 anos, pouco mas mais. É pouco tempo. A nossa república é nova, a Constituição é de 88. Muita coisa que tem lá nem foi. O Brasil vai voar ainda. O Brasil vai ser um puta país ainda, sabe? Porque a gente realmente a gente é tudo muito novo,
é um povo muito ignorante, sabe assim, no geral, infelizmente, eu falei, a gente não é no sentido de isso, é porque o ensino fundamental, o básico, tudo é muito ruim mesmo. Quando é ignorante, às vezes, no sentido até de não saber mesmo o básico, entendeu? Eu acho que é de conhecer as coisas da política. Né? Não, se o cara não sabe fazer uma tabuada, ele muito menos ele vai saber palpitar sobre política. Ele não sabe nem ler, meu. Entendeu? Assim, as opções na televisão hoje são as piores possíveis. Se o cara não tem uma internet, uma TV a cabo, se ele não muda o foco da leitura dele, das coisas que ele quer assistir, se ele não procura ele mesmo as coisas que ele quer assistir, se ele fica manipulado pelo que passa na TV, por exemplo, possivelmente ele vai sempre estar formando uma opinião equivocada ou até bem manipulada, assim, mas eu também acredito que num futuro não muito longe, viu? Porque tem muito mais gente chata que nem eu, por exemplo, por aí, e tem muito mais gente hoje interessada em mudar também. Tem muito mais gente que nunca se meteria numa política se metendo, entendeu? Isso é importante, sabe? A gente precisa trazer para a política mais pessoas de bem, sabe? É que geralmente pessoa de bem olha para a política e, sabe? Assim, infelizmente, assim, quem a gente fala que é inteligente não vai à política, mas não é questão nem de ser inteligente, né? Inteligência no seguinte sentido, a pessoa procurar usar tudo que ela sabe em coisas que dê menos dor de cabeça. Não, viu? Eu acho que assim, eu sou muito mais útil hoje fazendo um serviço voluntário, uma coisa que eu gosto muito fazer uma interligação entre os palmeirenses na cidade, que é uma coisa que eu e o Odilon a gente faz e faz porque a gente é a ponte entre Mairink e o Palmeiras em São Paulo, entendeu? Assim, acho muito mais gostoso, isso a gente faz de graça, o novo é de graça, entendeu? Assim, e é uma coisa também que eu vejo com bons olhos, por enquanto, muita coisa, sabe? Eu não tenho um político do Novo hoje para fazer questionamento ou reclamar, e até tinha. Quando logo que os deputados ganharam, teve um lá de Minas Gerais que usou a verba de mudança. Cara, eu fiz um inferno na vida desse cara durante uns 15 dias na rede social, sabe? Eu entrava todo dia nos posts desse cara e mandava ele sumir do partido, sabe? Assim, mas hoje, depois de um ano, ele veio nos últimos 3 ou 4 meses ganhando porque tem, né, um ranking, né, dos políticos, né, e é analisado várias coisas, gasto de gabinete, presença na Câmara, quantidade de emenda e não sei o que, daí é formado um ranking, e um dos maiores pontos é essa coisa de gastar menos dinheiro, e esse cara está sempre em primeiro lugar. Então, assim, em determinado momento ele usou aquele dinheiro, eu acredito até que ele, de repente, por falta de condição, de repente precisava mesmo fazer essa mudança, mas hoje ele faz jus. Mas de repente, será que se a galera não pegasse no pé, ele não continuaria fazendo errado? Isso que a gente fala, o importante não é só votar, né? O acompanhamento. Exercício da cidadania, já votei, esqueça. Mas, pô, você fez o certo. Putz, cidade pequena que nem Mairink é mais difícil ainda, né? Porque hoje em Mairink, assim, você vota no cara e o cara acha que porque você votou nele, você tem que ser puxa-saco dele. E não fiscalizar ele, né? Ele é como se ele fosse um ídolo, uma coisa que colocaram ali, e você votou no cara e daí você tem que continuar idolatrando aquele cara. Então, assim, eu, cara, prometi, não estou fazendo, acho que um monte de gente vê. Eu acredito que, como eu falei para você, eu não acredito mais na política de Mairink, eu vejo as coisas se formando da mesma maneira igual, e eu jurei para mim que eu não me meto.
entendeu? Eu acho que se eu puder fazer alguma coisa por Mairink, vai estar sempre sendo nessa coisa do social, do continuar morando aqui, que já é muito bom, sabe, pagando meus impostos, mas ficar me expondo, brigando, não sei o que nem eu já fiz bastante, por algo que depois eu vejo que não muda, entendeu? Sim. As briguinhas continuam as mesmas, muda as cadeiras, mas não muda as coisas, entendeu? As intenções são sempre as mesmas. Então eu prefiro hoje muito mais ter amigos do que ficar me metendo em política. Tá certo. Né? Bom, Felipe, a gente já está com acho que mais de 1 hora de conversa aí, né? Eu já Vai ser muito desisti de legal. avisar o tempo. Avise mais, porque o tempo é efêmero aqui. Se deixar. Vai O que embora. importa é o bate-papo, porque é isso, cara. A gente convidou você para vir aqui, porque não adianta a gente ficar conversando só na nossa bolha, né? Ficar falando com o pessoal do meu próprio partido, com gente que tem ideias iguais às minhas, porque senão a gente não vai nem saber o que eu penso. Uma verdade absoluta, né, meu? Putz, cara, às vezes eu me sinto até meio besta de ficar me expondo ou falando o que eu penso, não sei o quê, porque eu vejo muita gente que sabe muito mais do que eu e fica quieta, sabe assim? Mas daí eu penso que não, cara, que é essa pessoa que está errada. É ela que devia dividir mais com a gente demais, os conhecimentos, ela que devia dividir com mais, ela que deveria me rebater mais. Cara, o que eu já aprendi na rede social com pessoas rebatendo postagem minha, e daí eu ir ver que realmente o cara tá certo e aquilo agregar, cara, não foi uma, não foi duas, não foi 10, entendeu? Então assim, eu acho que faz parte, é uma coisa que dificilmente eu vou parar com isso, mas e isso também não interfere hoje na minha vida, sabe? É uma coisa que eu mexo bastante, mas eu já tô mais naquela pegada de eu compartilho e não fico vendo depois o resultado, isso, o que escrever. Ontem mesmo eu deitei lá no sofá, a Mônica foi assistir um Netflix e eu não queria assistir. Daí eu falei pra ela, eu vou entrar aqui no Facebook e vou ficar curtindo uns shows. Aí pus o fone de ouvido e fiquei lá. E, cara, acho que brincando, em 2 horas, 2 horas e meia, eu devo ter compartilhado umas 30 músicas no meu Facebook, entendeu? Sim. Porque eu tô ouvindo lá, eu acho legal, eu quero que as pessoas escutem também. Você tá certo. Porque não é ruim, meu. Não. Melhor do que ficar compartilhando gente morta, bicho sendo espancado, criança sendo morta, violentada, sabe? Essa é a típica coisa, cara, que assim, de vez em quando eu vejo alguma coisa relacionada a estupro, que eu fico ainda muito em choque, indignado, eu ainda compartilho, sabe? Mas é menos, sabe? Sim. Porque eu ainda acho que dá também para você ficar buscando umas coisas melhorzinhas, tá? Umas músicas, algumas coisas, que é o que eu gosto, entendeu? No meu Facebook só tem o que eu gosto. Não tem nada ali para fazer média, não tem nada ali para buscar, sabe? Eu vejo, por exemplo, várias pessoas que têm intenção política, por exemplo, que o cara muda até de religião. Entendeu? O cara ateu e descobre. O cara muda gosto musical, o cara se transforma justamente para daí depois ele continuar mentindo ali depois que ele ganha, né? Triste rede social, mas ela é aquilo que a gente fala, né? Então, um avião que foi feito somente para voar, levar pessoas transformado numa arma. Então, a rede social é similar, né? Para fazer o bem, a gente está lá para debate. Mas eu acho que ela não vai fazer o bem. Destrói vidas. Eu acho que a rede social, infelizmente, ela, para muita gente, ela não está sendo nada positivo. Nada positivo. Eu acho que a gente tem muita gente que está sofrendo com rede social, porque às vezes às vezes um simples comentário já faz a pessoa ir lá e se suicidar, entendeu? A rede social, ela no fundo tornou muita gente escrava daquilo. Pra você ter uma ideia, eu tenho Instagram e eu não posto no Instagram, acho que já faz muito tempo, sabe? Às vezes quando eu vou num show eu posto alguma coisa no Instagram, sabe? E por que eu não fico entrando no Instagram? Porque eu não quero mais uma rede social na minha vida, entendeu?
Tem outros, tem LinkedIn, não tô no LinkedIn. Tem isso que também não tô, entendeu? O Facebook, eu gosto do Facebook porque o Facebook, além de eu poder opinar, eu posso compartilhar as coisas que eu gosto e eu posso seguir de uma maneira um pouco mais didática o que eu gosto, entendeu? Então eu sigo a Cultive, eu sigo o outro e eu vou estar ali vendo mais assunto, vou estar lendo mais matéria. O Instagram eu já acho muito, falo para minha esposa, muito peito e bunda. Muito selfie, né? Galera, muita ostentação. Isso, uma necessidade um pouco maior da pessoa ali se tornar ela, a imagem dela. Eu acho que a foto do meu Facebook é a Mônica e o Pedro. Entendeu? Então, assim, a intenção não é eu ser famoso. Eu fico postando o dia inteiro e compartilhando as coisas que eu vejo o tempo todo porque eu faço isso mesmo, entendeu? É interessante, gente, conhecimento, aquilo que você acha que pode agregar na vida da pessoa. Isso é interessante. E até porque eu sei que muitas pessoas que estão ali na minha rede de amigo estão ali porque também tem um filho autista. Então é legal, tudo que eu achar interessante de autismo eu postar. Tem um monte de palmeirense na minha rede. Então, se vai ter um negócio do Palmeiras, eu posto ali porque eu sei que eles vão gostar. Galera que curte o rock and roll, tem uma porrada ali também. Então, assim, então, eu sei que eu estou dividindo isso com eles. Quem não gosta de tudo isso e está ali, ou tá porque gosta ou porque sofre. Entendeu? Assim, ó, então, muitas vezes eu falo, esses dias, uma pessoa falou pra mim assim, fulana lá não gosta de você. Eu falei, normal, tem cara. fazer, não tem, porque às vezes a opinião dela é alguma coisa diferente da minha. Às vezes na política, às vezes no futebol, às vezes sei lá, qualquer outra coisa que, num gosto musical. O que eu me meto de pau em funk, mano? Imagina se alguém que gosta de funk vai gostar de ver minha opinião sobre funk. Entendeu? Então, assim, mas não é eu que estou errado de dar minha opinião. Sim, a pessoa que a pessoa que está ali sofrendo lendo a minha opinião, meu. Sim. Para de sofrer, meu. Só discutir. É verdade. Bom, encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, a pergunta que não quer calar. Todo mundo pediu para perguntar isso aí. Palmeiras, tem mundial ou não? Lógico que tem. Eu vou explicar olhando para a câmera. Vai. Então responda aos críticos. Isso. Basta buscar a história e entender o que foi 1951, o que foi o Mundial do Palmeiras. Não tem uma, não tem duas, não tem três. São várias matérias de revista. É que naquela época, infelizmente, a grande maioria hoje nem vivo estava, né? E o Mundial do Palmeiras ele teve tanta importância na época que um ano antes o Brasil tinha perdido a Copa. Sim. E no Maracanã, aquilo foi muito frustrante, né? E o Palmeiras ganhou o Mundial em cima de um time da Itália, numa época em que o Brasil estava em guerra. Juventus? E numa época que o mundo estava em guerra e o Brasil e Itália não eram aliados, né? Então, na volta do elenco do Palmeiras para São Paulo, sem Facebook, sem TV Globo, sem ninguém avisando, tinha mais de 1 milhão de pessoas esperando o time para comemorar. Pode-se não estar escrito ou falando que é um campeão mundial, entendeu? Assim como o Santos, o São Paulo, quando ganharam, não se falava em mundial, era intercontinental. Mas o efeito do campeonato, o molde do campeonato, como ele era formalizado, com times de todos os continentes, sim, jogando contra o que gerou naquele momento de expectativa, isso faz daquilo, naquela época, um mundial, entendeu? É a mesma coisa, eu sempre brinco com os meus amigos santistas. Eu falo, então, em 1962 o Santos foi campeão mundial. Daqui 30 anos, a nova geração não vai saber o que aconteceu em 1962, mas vão tirar do Santos aquele mundial? Não vão tirar. Então, assim, é uma brincadeira que eu acho que é válida, entendeu? O Palmeiras realmente precisa ganhar um mundial dessa nova formulação da FIFA. Sim. É difícil porque os times é muito competitivo, é difícil, mas
pra mim que sou palmeirense, pra outro palmeirense, pra nós não vai mudar. E agora vai mudar de novo, né? O Mundial, né? Agora vai ser disputado, se não me engano, a cada 2 anos. Aí, coisas. Todo mundo ganhou, gente. Pode zerar. Zerou tudo. Não vai valer o Mundial de ninguém. Então, assim, tudo. o que vale é pra nós, né? Lógico. É pro torcedor, não é pro corintiano, não é pro São Paulino, não é pro Santista. E a brincadeira é legal pra caramba. Esses dias eu vi um vídeo que putz, cara, eu falei, não acredito. Agora eu não vou lembrar qual que era o vídeo, mas eu compartilhei com um amigo meu que era corintiano. Eu falei, olha o que os caras fizeram, sabe? Pra falar que o Palmeiras não tem mundial. Felipe, obrigadão por você ter vindo aqui, parceiro. Nossa conversa foi muito coisa boa, vai dar muito bafafá, espero. E agradeço a produção, Thaís Dantas aqui, que deixou tudo nos trinks para que isso acontecesse. E até o próximo episódio de O Aparelho. Mais uma entrevista muito bacana para vocês. Pelo amor de Deus, curtam o canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube. A gente vai ter que fazer um vídeo com a Anne falando. Não adianta me xingar que eu não vou ver. Se eu ver, eu não vou dar réplica. É verdade. Isso aqui vai parcelar a nossa paz aqui entre direita e esquerda. E no próximo vídeo eu vou mostrar o celular pra ver se o Felipe me aceitou no Face. Eu aceito, já tá pedindo. Obrigado, obrigado de novo. E a gente vai marcar um churrasco. Agora pode apertar Trazer o Clebão junto.